Outro dia eu recebi uma pergunta muito interessante, era assim: professor, eu posso deixar de lado as matérias em que eu sou bom e focar nas matérias em que eu sou ruim? Eu tenho algumas considerações sobre isso para falar para você hoje. Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo Guimarães e eu ajudo pessoas normais como você a serem aprovadas em concursos públicos sem sofrimento. Hoje eu quero responder a uma pergunta que eu recebi no Instagram há alguns dias atrás, que era de uma pessoa perguntando se valia a pena deixar de lado as matérias em que ele era bom e focar nas matérias em que ele é ruim. E vamos lá, todo mundo tem bagagem, em determinadas matérias. Você, quando estava na escola, fazendo ensino médio, certamente você tinha facilidade com algumas disciplinas e dificuldade com outras. Eu, por exemplo, sempre fui péssimo em matemática e sempre fui péssimo em química. Eu era terrível. Física eu conseguia entender um pouquinho melhor, porque tinha um dado da realidade, mas quando entrava nas abstrações, com os números e tal, para mim era tudo muito difícil, era tudo muito complicado. Então, por mais que eu conseguisse chegar em boas notas, essas notas eram muito sofridas. Até eu conseguir tirar uma nota boa, olhe, era difícil, viu? Era dureza. E beleza, essa é uma característica minha, É o jeito como eu funciono, A cabeça da pessoa de humanas e tal. Mas depois de alguns anos, eu fui percebendo, com um pouco mais de maturidade, que a gente às vezes impõe essas limitações pra gente mesmo. Às vezes a gente começa, se você já disse a seguinte frase, não, eu sou uma pessoa que é bem provável que você esteja impondo limitações a você. A galera do coaching chama isso de crenças limitantes, e tal. Já não precisa dar um nome tão específico, não. Mas são coisas que você acredita sobre você que nem sempre são verdade. Então, às vezes, você acha que é bom numa determinada matéria, ou que é ruim numa determinada matéria, quando, na verdade, você nem é tão bom naquilo, nem é tão ruim naquilo outro. Você é apenas uma pessoa que está aprendendo, está em processo de evolução. Então, respondendo de maneira mais objetiva a pergunta que eu recebi lá no Instagram, é o seguinte: você pode até dar uma atenção maior às matérias nas quais você está ruim. Mas para que você faça isso de uma maneira consciente e consistente, você precisa ter dados que provem que você realmente é bom naquilo e ruim naquilo outro. E que dados são esses? O resultado da resolução de questões. Ora, eu estudei Direito na faculdade, Fiz Direito na faculdade, sempre fui das humanidades, Sempre fui um cara mais ligado às humanas e tal. Então, na minha época de concurseiro, eu sempre tive mais facilidade com as matérias jurídicas, óbvio, Grande parte delas eu já tinha estudado na faculdade, eu já conhecia relativamente bem. Então, as primeiras matérias em que eu fiquei mais à vontade foram o quê? Direito constitucional, direito administrativo, essas matérias aí. E que caem em vários concursos, então para mim era ótimo. Chegou um ponto na minha preparação em que eu praticamente deixei de estudar essas matérias, em que eu focava mais, eu resolvia questões aqui ou ali, mas era uma coisa muito pouco estruturada. Eu estava estudando de verdade, eram as matérias em que eu tinha mais dificuldade. Contabilidade era uma delas, auditoria era outra, direito tributário e por aí vai, de várias matérias de concurso que eu já estudei. E o que é que aconteceu? Algumas vezes, não foi só uma vez, aconteceu de eu ir fazer provas de concurso, eu não ser aprovado e eu verificar que isso aconteceu porque eu não fui tão bem numa matéria que eu me considero bom, porque eu não tive um resultado tão bom em direito constitucional, em direito administrativo. Aí o cúmulo dessa situação foi quando eu fiz o concurso do ISS São Paulo, concurso pau de todo o município de São Paulo. E aí o que é que aconteceu? Eu levei ponto de corte na matéria de informática. Informática era uma matéria que eu simplesmente não estudava para concurso. Eu não estudava, na realidade eu nunca estudei, porque eu levei esse ponto de corte e depois nunca mais eu fiz o concurso que caía em informática. Não de propósito, mas porque as oportunidades que apareceram não cobravam. Mas aquilo ali foi uma lição muito grande para mim, porque eu sempre fui um menino da informática, apesar de ser das humanas, eu sempre fui um menino da informática, gostava ali de abrir o computador, de mexer. Até hoje eu gosto de tecnologia, eu gosto dos equipamentos, gosto de entender como é que eles funcionam e tal. Então, pra mim, informática sempre foi uma matéria muito sossegada. Informática de boa, tranquilo e tal. E fiz alguns concursos que caí em informática, passei, um ou outro aqui ou ali e tal, e tive resultados bons nessa matéria. Mas aquele concurso do ISS São Paulo era muito mais difícil do que os outros que eu já tinha feito, inclusive na matéria de informática. Então, o que é que eu fiz? Deixei a informática de lado. Eu nem li o conteúdo programático no edital de informática. Eu olhei e disse, informática? Ah, mas tá tranquilo, informática, mato no peito, isso aqui, boa. Então, aí quando eu fui fazer a prova, o que aconteceu? Ponto de corte. Veja, eu fechei a prova de direito tributário, acertei todas as questões e em informática eu não fiz o mínimo. E fui eliminado no concurso em razão disso. E aquilo ali foi uma lição muito grande para mim. Uma lição de humildade muito grande. E me levou a entender que eu não era tão bom assim naquilo que eu achava que era bom.
E provavelmente eu não era tão ruim assim naquilo que eu achava que era ruim. Então eu comecei a ter resultados melhores em contabilidade e resultados piores nas matérias jurídicas, informática e outras matérias em que eu me considerava muito bom. Então se você pretende adotar uma estratégia de gastar mais tempo e mais energia em matérias que você se considera deficiente, você precisa ter dados que comprovem que você realmente é deficiente naquelas matérias. Se você estiver só no feeling, se você estiver só no achômetro, isso não é suficiente, tá? Isso não é suficiente. Aí como é que você vai conseguir esses dados? É simples, você vai acompanhar a sua resolução de questões daquela matéria. Então você vai fazer simulados, você vai gerar cadernos de questões no sistema de questões que você usa, você vai resolver muitas questões daquela matéria e você vai acompanhar os percentuais. Ah, você está acertando 90%? Então beleza, você está legal naquela matéria. Dá para deixar ela um pouquinho de lado em nome de outra em que você não está tendo resultado tão bom. Mas você tem que acompanhar, você tem que ter dados que mostrem a você que você realmente está bom naquilo e está ruim naquilo outro. Tá? Não vá no feeling, porque o feeling muitas vezes engana a gente. Tá? O feeling muitas vezes ele faz com que a gente acredite que existe uma realidade que não é bem daquele jeito que a gente pensa. Depois que você tiver identificado, não, você olhou e disse, não, professor, de fato, ó, eu estou acertando 90% aqui e nessa aqui eu estou em 60%, então eu preciso gastar mais tempo e mais energia com essa matéria em que eu estou pior. Beleza. Mas, por favor, não abandone completamente aquela matéria que você já estudou e em que você está tendo bons resultados. Não abandone. Continue ao menos resolvendo questões periodicamente e acompanhando aquele resultado. E eu vou te explicar por quê. Algumas vezes você está bem na matéria, você acerta 90%, mas você está devendo um tema ou outro. Então é assim, deixa eu dar um exemplo para você, tá? Você estudou direito administrativo super bem, né? Você acerta 90%, tal, você consegue bons resultados. Mas toda a questão de poderes administrativos que aparece, você erra. Isso pode acontecer. Isso é um sinal de que você precisa reestudar um determinado tema. Um sinal de que você precisa dar uma atenção especial, não àquela matéria como um todo, mas a um determinado tema. É uma correção cirúrgica que você precisa fazer na sua rota em relação àquela matéria. Do outro lado, você vai gastar a sua energia, seu tempo, seu talento e seus recursos com as matérias nas quais você não está tendo um bom resultado ainda. Então, o seu planejamento de estudos tem que refletir essa atenção na distribuição de tempo entre as matérias. Então, você precisa distribuir tempo, lógico, dando mais tempo, né, mais oportunidades a essa matéria na qual você não está indo bem e acompanhando de perto o seu resultado. Às vezes, a gente, ao longo da vida, consegue a proeza de tornar um ponto fraco um ponto forte. Isso é muito, muito bom. É uma coisa que dá muito ânimo quando a gente consegue fazer. Imagine, por exemplo, que você tenha dificuldade na matéria de estatística e você tem que estudar para o seu concurso. E aí você começa e assim, aquele negócio parece que não entra na sua cabeça. Eu sei exatamente o que eu estou falando, porque eu já precisei estudar estatística e tive exatamente essa sensação. Parece que a minha cabeça não foi feita para compreender aquela área do conhecimento. Parece que aquilo ali é um negócio que foi pensado para me confundir pessoalmente, assim. E aí você vai lá e você começa a estudar aquilo dali e parece uma língua antiga, indecifrável, e você insiste, vai e tal. Depois de um tempo a clareza começa a vir. Depois de um tempo você começa a compreender os fundamentos. E com muito esforço você pode vir a se tornar muito bom naquilo dali. Qualquer pessoa pode fazer isso, tá? Não acredite nas limitações que alguém impôs para você em algum momento, dizendo que você não era bom naquilo, ou que você era bom naquilo outro, ou que você era isso ou era aquilo. Não, você não é nada, você é um ser humano. E seres humanos são capazes de aprender estatística, afinal de contas foram eles que inventaram aquele negócio. Então você pode sim aprender estatística, você pode se tornar muito bom naquilo. E aí o que acontece? A matéria pula daqui para cá, né? Ela deixa de ser um ponto fraco e passa a ser um ponto forte. Seja essa pessoa que é capaz de transformar pontos fracos em pontos fortes, distribuindo de maneira inteligente a energia e o tempo que você tem para estudar entre as matérias em que você já é bom, em que você já tem bons resultados, e as matérias em que você ainda precisa construir resultados melhores. Essa estratégia vai te ajudar a planejar os seus estudos de uma maneira mais consistente e vai te ajudar a obter resultados nessas matérias em que você precisa aumentar, né, o seu percentual de acerto em questões, tá? Lembre-se que para essa estratégia funcionar, é fundamental que você esteja acompanhando de verdade o seu resultado. Não é uma brincadeira, não. Tá? Você tem que acompanhar de verdade. Você tem que ter uma planilha. Escuta o que eu estou falando.
Você tem que ter uma planilha na qual você anota os resultados das questões que você resolve. Né? Não de cada questão, não é o gabarito de cada questão não, né? Mas que você vai resolver uma bateria de questões, você vai sentar e vai fazer assim, ó, beleza, eu vou resolver agora 30 questões de língua portuguesa. E aí você vai resolver aquelas 30 questões e você vai lá na planilha e vai colocar, ó, resolvi 30, acertei 20, então meu percentual é de 66,6%. Tá vendo como eu fiquei bom em matemática ao longo do tempo? Ó, que maravilha, né? O cara de humanos aqui e tal. Não, brincadeira. Ao longo do tempo você vai se tornar bom naquilo que hoje é uma deficiência. Eu prometo a você. Prometo, se você fizer o esforço necessário, você vai conseguir fazer isso. E vai chegar um momento em que fazer prova não vai ser mais um sofrimento. Vai ser uma coisa normal, corriqueira, orgânica para você. Você vai fazer provas e quando você menos esperar, você vai ser aprovado. Né? O seu nome vai estar lá no resultado, né? A sua nomeação vai vir, a sua posse vai chegar, tá? Prometo a você que isso vai acontecer. Espero ter respondido a pergunta que eu recebi lá no Instagram. Infelizmente eu não anotei o nome da pessoa que perguntou. Me perdoe, tá? Você que me fez essa pergunta, mas é uma pergunta realmente excelente. Eu espero que você esteja aprendendo a fazer um planejamento de estudos consistente e que você esteja pronto para reorganizar e revisar esse planejamento de estudos sempre que for necessário. Meu nome é Paulo Guimarães e eu ajudo pessoas normais como você a conquistarem uma vaga no serviço público sem sofrimento. Deixe seu comentário aqui embaixo se você quer saber mais sobre planejamento de estudos, se você tem temas para sugerir que eu trate aqui, né, nesses vídeos. Deixe o seu like aqui se você gostou desse conteúdo e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, outros concurseiros, outras pessoas que estão pensando em estudar para concurso e que podem ser beneficiadas por ele. Desejo sucesso aí na sua preparação. Grande abraço e até a próxima.